Fala galera, tudo bem? Tô meio em falta aqui nos vídeos nos últimos dias, mas aos pouquinhos vou tentando voltar aí a postar vídeos aqui no canal. Eu cheguei a falar algumas semanas sobre documentário, falei sobre o próprio documentário, né, do Tottenham na Amazon, né, que estava disponível por lá. E vários documentários, vocês sugeriram vários, e aí eu acho que tem um que eu acabei de assistir ao primeiro episódio, inclusive, que vale a pena a gente falar aqui, porque aborda um tema que eu acho dos mais interessantes, ainda que seja muito combatido, ainda que seja muito, que tem uma visão muito diferente e que eu acho que é muito discutível. Então acho que é uma chance da gente falar aqui sobre um pouco desse lado da arbitragem, sem pegar um lance específico, uma situação específica, porque isso geralmente já traz toda uma bagagem de predisposição clubística, o que faz com que mais ou menos gente esteja disposta a concordar, a refletir, porque já vai com aquele olhar de fui prejudicado, fui roubado, fui assaltado, fui, seja lá a palavra que você quiser usar. Eu nem sou muito fã desse tipo de abordagem, vocês sabem disso, eu não falo com muita frequência sobre arbitragem dentro dos jogos, dentro das análises dos jogos, isso não significa que a arbitragem não seja uma parte importante do jogo, é uma parte importante do jogo, mas eu não gosto de dar à arbitragem, ou dar a lances discutíveis de arbitragem, a discussão da forma como ela é feita. Então acho que o debate geralmente é muito voltado para a arbitragem como uma inimiga da partida, como se o árbitro fosse por si só um cara que está ali pronto para sacanear todo mundo e que está ali para ser contra todo mundo e que ele está ali com a intenção de te deixar irritado porque ele vai atrapalhar o seu time. Eu acho que essa é uma visão cultural, não é exclusividade do Brasil, mas é uma bagagem muito difícil de mudar, né? É uma forma muito difícil de encarar essa relação passional com o jogo, com algo que precisa ser o mais racional possível, como é uma decisão de arbitragem. E aí a gente traz para o debate a questão do VAR, a implementação do VAR é um assunto dos mais interessantes, mas geralmente também vai para todos os piores caminhos dentro dos debates que são levantados a cada semana, porque, de novo, os debates surgem a partir de lances. E os debates são importantes. Só que quando eles vêm a partir de certos lances, você tem interesses envolvidos ali, de torcedor que vai querer debater ou não porque se sentiu prejudicado, ou porque acha melhor não falar nada, porque de repente o time dele foi beneficiado por um erro da arbitragem, então vamos deixar pra lá. Isso não é só coisa de torcida, né? Isso tem a ver com muita gente que está inserida no processo. Imprensa, obviamente, por conta desses debates, e os próprios treinadores, jogadores. Eu costumo falar que o futebol brasileiro tem uma arbitragem complicada, muito porque os jogadores fazem questão de complicar essa arbitragem também. Então, não tem ninguém ali que fique à parte desse debate. Não tem ninguém ali que facilite muito esse processo. E aí, eu tô falando aqui, pegando alguns dos tópicos como gancho, né, para levantar alguns desses temas, para levantar uma discussão que eu sei que vai gerar um monte de reação aqui embaixo nos comentários, mas vocês fiquem à vontade aí, deixa a curtida no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa no comentário. Eu sei que muita gente tem essa reação muito adversa a qualquer debate sobre arbitragem, como os grandes vilões do jogo e tudo. Mas aí eu tô pegando o que como gancho aqui? O documentário que é a UEFA tá lançando aos poucos, lançou essa semana agora o primeiro episódio, vão ser 4, pelo menos foi divulgado que serão 4 episódios, um lançado a cada semana, chama Man in the Middle, que é o documentário na UEFA TV, então você pode assinar de graça o site da UEFA lá, só fazer o cadastro se você ainda não tem, e você pode assistir esses episódios. Por enquanto só tem o primeiro disponível, 48 minutos mais ou menos ali de episódio, mas o que é interessante aí, e que não é exatamente novo, mas que eu acho que é uma atualização legal. Eu lembro muito de um documentário que a UEFA fez em 2008, na época da Eurocopa em 2008. E era justamente para falar sobre árbitros fora do ambiente da arbitragem, ou seja, falar sobre os árbitros não só da forma que a gente está acostumado a enxergar o trabalho dos árbitros ali com bola rolando, ali com à medida em que o jogo vai acontecendo e a gente julga as decisões deles como as decisões que vão tornar aqueles caras imprestáveis, sujos ou não. Eu estou usando adjetivos mais fortes e evidentemente exagerados, porque eu não concordo com essa visão. Mas, então a gente tende a querer julgar caráter, boa intenção e já tratar como má fé e tudo, por conta de decisões que muitas vezes são extremamente complexas. E em 2008 esse documentário foi muito legal na época,
talvez você possa encontrar, se você não assistiu, pesquisando aí pela internet, talvez ache link pro documentário da época, que pegava as arbitragens da Euro 2008 e dava justamente essa comunicação entre os árbitros, na época ainda era uma certa novidade, mas a comunicação entre os árbitros como ponto principal aí, além da vida dos árbitros fora de campo. E esse documentário agora da UEFA, eu, como eu falei, vi o primeiro episódio ele conta o mata-mata da Champions 2018-2019, né, a Champions que tem Liverpool e Tottenham na final, Liverpool campeão, então foi ali o início do VAR na Champions, o que já era uma novidade tanto, né, e que já trazia muito debate e um grande olhar, né, o holofote muito voltado a isso, como seria a implementação da tecnologia no futebol do mais alto nível, no que representa a Champions, e de que forma isso mexe com a própria arbitragem em si. Então eu acho que tem muitos debates que são legais e que dificilmente são os debates que ganham espaço. Eu costumava bater papo com frequência com o Salvio, por exemplo, nos bastidores, nos corredores na ESPN. É um cara muito legal de bater esse tipo de papo, porque tem um conhecimento e tem a disposição de acompanhar muito o desenvolvimento dos rumos da arbitragem, de orientações, atualizações e de debater muito aplicação e regras. São coisas separadas. Então a gente pode discutir aplicações, no caso do dia a dia, de cada rodada, e pode discutir orientações, regras. E aí já são discussões bem mais profundas, né? São discussões que são anteriores às polêmicas de cada fim de semana. E são discussões paralelas e que podem ser muito interessantes e boas, né? Benéficas para a arbitragem como um todo. E aí, olhando para esse tipo de documentário, eu acho que é legal porque a gente enxerga um pouco da humanização do lado da arbitragem, e eu sou sempre a favor desse lado da humanização, porque a gente passa a tratar muito como máquina, como o cara que tá ali, como eu falei no início. Ou ele tá ali já pronto pra sacanear alguém, ele é visto dessa forma, ou ele tá ali como um cara que não tem o direito de errar, e evidentemente ele vai errar, e eles vão errar, porque são decisões complicadíssimas, cada vez mais difíceis historicamente, com um prejuízo enorme de que as decisões precisavam ser tomadas em tempo real, para lances em que a gente debateria por semanas, vendo trocentos mil outros ângulos em replays 500 vezes. Então, evidentemente, aí tava errada essa balança, né? E a chegada do VAR, em tese, chega para ajudar ou para diminuir esse problema. Traz outros desafios, e aí é legal ver como no próprio primeiro episódio do documentário, esse tipo de assunto é debatido. Primeiro, o lado profissional da arbitragem, o lado da preparação da arbitragem, do quão importante é, né? Que ninguém cai ali de paraquedas para apitar uma partida importante. E do esforço que é das pessoas que têm vida também fora dali, muitos lugares pelo mundo com outras profissões, porque a gente sabe que são poucos os lugares que têm arbitragem profissional mesmo pelo planeta, mesmo em lugares importantes, em países importantes no futebol. E também é interessante ver essa abordagem de preparação da arbitragem. Então tem, por exemplo, Clément Turpin no início do documentário fala sobre alguns aspectos da preparação dele, e aí tem o lado tático da arbitragem, tem a questão de como a chegada do VAR muda, e aí é o Rossetti que fala sobre isso, né? O Roberto Rossetti, que é ex-árbitro italiano, que hoje é um chefe da UEFA nessa questão da arbitragem, e ele fala sobre como isso mexe psicologicamente com a arbitragem, porque historicamente o árbitro tinha que se preparar para tomar uma decisão e esquecer essa decisão no minuto seguinte, porque já tinha passado, não tinha mais que pensar se estava certo ou errado. Bola para frente, e é algo importante, e não é algo exclusivo de arbitragem, isso vale para inúmeros momentos de inúmeros atletas no esporte mundial, né? Você não ficar passando o filme do lance anterior para não ficar se martelando com o erro e deixar a confiança cair, cometer novos erros e perder o foco no mais importante, que é uma partida ou qualquer que seja o esporte em andamento. E o VAR acaba mudando um pouco esse cenário, porque o VAR te obriga, no caso do árbitro, a muitas vezes ter que rever o seu lance para ter certeza se você tomou a decisão correta ou não, e ter que reagir psicologicamente à possibilidade de você ser desmentido, né, entre aspas ali, de você ser corrigido para todo mundo saber que você tomou uma decisão errada. Isso vale para árbitros, vale para bandeira, né, para os auxiliares, e você precisa tomar a decisão correta depois de ter o auxílio de uma ferramenta como é a tecnologia, e bola pra frente da mesma forma, mesmo sabendo que eventualmente você tomou uma decisão errada e precisou corrigir, ou seja, em tese, você pode ter dado um golpe na sua própria confiança pro restante do desempenho da sua função. Eu acho muito interessante, eu acho muito legal esse lado da arbitragem como parte do esporte, e não como inimiga do esporte. Mas eu acho que essa é uma discussão que a gente ainda está muito longe de chegar, infelizmente. Eu acho que a gente ainda vai, durante muito tempo, ainda mais essa forma radical de ver as coisas, de tentar sempre achar um vilão para tirar uma conclusão definitiva a cada jogo. Você precisa achar responsáveis por erros, e esses responsáveis precisam ser massacrados por isso. Sejam os jogadores que cometem erros, seja um técnico que às vezes nem cometeu erro, mas deu errado, ele passa a ser visto como o pior do mundo a cada semana. Essa
ânsia por conclusões definitivas a cada semana não me agrada, e isso vale também para a forma de avaliar e de enxergar o papel da arbitragem dentro do jogo. Enfim, eu sei que esse é um tema pouco popular, no sentido de que pouca gente pensa dessa forma. É muito mais comum enxergar a arbitragem como adversária, como vilã, como inimiga. Eu não gosto dessa forma e acho que vale como dica. Esse documentário que está ali no site da UEFA, o Twitter da UEFA está divulgando também. Nessas próximas semanas a gente vai ver. É claro, a arbitragem tem erros, como outras partes do futebol também. É claro, o VAR precisa ser adequado, desenvolvido, precisa ir sendo aperfeiçoado, isso é normal, faz parte do processo, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que o benefício já é muito melhor desde que ele foi implementado, e acho que a gente precisa tentar ser maduro e não infantil nos debates que tem a ver com a arbitragem, porque geralmente a abordagem é extremamente infantil na hora da gente falar sobre debate, e algo que é fundamental se a gente quiser desenvolver isso, aperfeiçoar isso, é o mínimo de boa vontade, porque com má vontade, realmente nada vai ser reconhecido, nenhum benefício vai ser reconhecido, nenhum acerto vai ser reconhecido, a gente vai passar a olhar tudo sempre como um grande problema que não vai sair do lugar, e aí realmente você acaba fazendo um desserviço à ideia de um debate que possa qualificar a arbitragem, o futebol, o jogo como um todo. Conta aí com os comentários de vocês. Um abraço, até a próxima.